2 meses depois de ser dispensado da mansão dos Valentes sem qualquer explicação, Lucas Silva, 26 anos, ômega, estava tentando reconstruir sua vida, trabalhando como empregado doméstico para outros clãs. Numa manhã fria de setembro, em Dois Irmãos, decidiu visitar o Dr. Martins, um médico ômega de confiança, para um exame de rotina. A sala de consulta tinha cheiro de antisséptico e o zumbido baixo do aparelho de pressão. Quando o médico retornou com os resultados, seu semblante preocupado entregou a notícia antes mesmo das palavras. Lucas, você está grávido. O mundo parou. Grávido do filho de Miguel Valente, o alfa poderoso que o havia demitido sem uma palavra de explicação. Suas mãos tremeram ao segurar o papel do exame, enquanto o barulho da cidade lá fora parecia ensurdecedor. Esta é a história do confronto mais arriscado entre um ômega solitário e um dos clãs mais influentes do sul do país. Inscreva-se agora para descobrir como a busca por justiça pode transformar uma simples gravidez no maior segredo de Dois Irmãos. Lucas Silva encarava o papel em suas mãos como se fosse um objeto alienígena. As palavras positivo para a gravidez pareciam flutuar diante de seus olhos, desconectadas da realidade. O consultório do Dr. Martins, um lugar normalmente reconfortante com suas paredes em tons suaves e o constante aroma de chá de camomila, agora parecia opressivamente pequeno. A cadeira de couro em que estava sentado rangia sob seu peso, enquanto ele tentava processar a notícia. — Tem certeza? — perguntou, sua voz não mais que um sussurro. — Não pode ser um erro! O Dr. Martins, um ômega de meia-idade com olhos gentis por trás de óculos quadrados, balançou a cabeça lentamente. — Fizemos 2 testes, Lucas. Não há margem para erro. Você está com aproximadamente 8 semanas de gestação. 8 semanas. Lucas fechou os olhos, fazendo um cálculo mental. Isso significava que a concepção tinha acontecido pouco antes de sua demissão abrupta da mansão dos Valente, onde trabalhava como empregado doméstico pessoal de Miguel Valente, um dos alfas mais poderosos e temidos de Dois Irmãos. Um homem que o havia tratado com um misto de respeito e desejo contido por quase 2 anos, até que numa noite de tempestade, as barreiras entre eles finalmente caíram. Memórias daquela noite invadiram sua mente. A chuva forte batendo nas janelas, a energia elétrica que havia falhado em parte da mansão, deixando apenas as luzes de emergência. Miguel, normalmente tão controlado e distante, havia aparecido na porta da pequena suíte de serviço de Lucas com uma lanterna e cobertores extras, preocupado com seu conforto. O que começara como um gesto de consideração transformou-se em uma conversa profunda à luz de velas, confissões sussurradas e, finalmente, um primeiro toque hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais intenso. — Quais são minhas opções? Perguntou Lucas, abrindo os olhos para encarar o médico. O Dr. Martins suspirou, inclinando-se para a frente em sua cadeira giratória. — Você tem todas as opções que qualquer ômega teria, Lucas. Pode levar a gravidez adiante ou interrompê-la, se essa for sua decisão. O mais importante é que você saiba que não está sozinho. Lucas assentiu mecanicamente, mas a verdade era que ele se sentia completamente sozinho. Havia sido dispensado da mansão Valente sem explicação apenas 2 semanas após aquela noite com Miguel. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Apenas uma indenização generosa depositada em sua conta bancária e uma carta formal assinada pelo Departamento de Recursos Humanos do clã Valente. — O pai! Começou o Dr. Martins, hesitante. — Não está no quadro? Respondeu Lucas rapidamente, interrompendo qualquer pergunta que pudesse vir. Como explicar que o pai era Miguel Valente? O alfa de 42 anos, que comandava um império financeiro e estava constantemente nos noticiários por seus feitos empresariais e filantrópicos. O homem que tinha uma reputação imaculada a zelar e que, claramente, havia decidido que Lucas era um erro que precisava ser apagado de sua vida. — Entendo, disse o médico, embora seu tom indicasse que entendia muito mais do que Lucas gostaria. Nesse caso, precisamos discutir seus próximos passos. Um ômega solteiro e grávido precisa de apoio médico, social e, possivelmente, legal. Legal.
A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele tinha direitos? O filho de um alfa de clã teria direitos? Mesmo que Miguel o tivesse descartado, a criança era uma valente por sangue. Esse pensamento o fez estremecer. Doutor Martins, disse Lucas, sua voz agora mais firme. Preciso que isso fique entre nós por enquanto. Ninguém pode saber. O médico franziu o senho. Isso pode complicar seu acompanhamento pré-natal, Lucas. A Secretaria de Saúde Ômega tem protocolos para gestações. Pagarei por consultas particulares, interrompeu Lucas. Usarei minhas economias. Só, por favor, ninguém pode saber. Não ainda. Algo no tom desesperado de Lucas deve ter tocado o médico, pois ele assentiu lentamente. Posso manter seu caso em sigilo por um tempo, mas eventualmente, para sua própria segurança e a do bebê, isso terá que vir à tona. Lucas concordou, sabendo que o médico estava certo. Mas ele precisava de tempo. Tempo para processar, para planejar, para decidir como confrontaria Miguel Valente, se é que confrontaria. Ao sair do consultório, o sol da manhã o atingiu como um tapa. 2 irmãos despertava para mais um dia, alheia ao turbilhão dentro dele. Pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares curiosos ao notar seu estado emocional. Lucas puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo, como se pudesse esconder não apenas sua condição, mas sua própria existência. Caminhou sem rumo por quase 1 hora, seus pensamentos tão caóticos quanto o trânsito ao seu redor. Quando finalmente parou, estava diante de um pequeno café, onde costumava encontrar seu melhor amigo, André Mendonça, um beta que trabalhava como assistente social. Se havia alguém com quem pudesse desabafar, era André. O café estava quase vazio àquela hora da manhã. Lucas escolheu uma mesa no canto mais afastado e pediu um chá de camomila. Tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida. Estou no Café Serrano. Preciso de você. Urgente. A resposta de André veio quase instantaneamente. Estou a caminho. 10 minutos. Enquanto esperava, Lucas não conseguia parar de pensar em Miguel, no jeito como o Alfa o olhava, quando achava que Lucas não estava prestando atenção. Em como sua voz, normalmente autoritária em reuniões de negócios, se suavizava quando estavam sozinhos. No primeiro dia de trabalho, na Mansão Valente, quase 2 anos atrás, quando Miguel pessoalmente o havia mostrado às dependências, quebrando o protocolo que ditava que novos funcionários fossem orientados pela governanta. Você parece que viu um fantasma. A voz de André o trouxe de volta ao presente. Seu amigo estava de pé ao lado da mesa, uma expressão de preocupação no rosto. Talvez tenha visto, respondeu Lucas, indicando a cadeira à sua frente. André sentou-se, inclinando-se para estudar o rosto de Lucas. O que houve? Você raramente usa a palavra urgente. Lucas respirou fundo. Estou grávido, disse finalmente, sua voz quase inaudível. André piscou várias vezes, processando as palavras. Grávido? Mas... como? Quero dizer, eu sei como, mas... quem? Seus olhos se arregalaram subitamente. Não me diga que... Lucas assentiu lentamente. Miguel Valente. André soltou um palavrão baixinho, passando a mão pelos cabelos encaracolados em um gesto nervoso. Lucas, isso é... complicado. Você acha? Respondeu Lucas, com uma risada sem humor. Estou grávido de um dos alfas mais poderosos de 2 irmãos. Um homem que me demitiu sem explicação, depois de passarmos uma noite juntos. Um homem que claramente não quer nada comigo, muito menos um filho. Você tem certeza que ele não quer? Perguntou André, franzindo o senho. Quero dizer, vocês conversaram sobre isso? Não houve conversa, André. Ele simplesmente me mandou embora. Através do departamento pessoal, nem sequer teve a coragem de me encarar. André ficou em silêncio por um momento, como se ponderando suas próximas palavras. Isso não combina com o que sei sobre Miguel Valente. O homem pode ser muitas coisas, mas covarde não é uma delas. Ele pessoalmente intervém quando funcionários do grupo enfrentam problemas.
Até visitou minha agência de serviço social no mês passado para discutir melhorias nos benefícios para ômegas em situação vulnerável. Lucas deu de ombros. O que importava a reputação pública de Miguel quando sua experiência pessoal dizia outra coisa? O fato é que estou sozinho nessa. E preciso decidir o que fazer. Você já decidiu, observou André suavemente. Se estivesse considerando não ter o bebê, não teria me chamado. Você teria simplesmente resolvido isso. Lucas levantou os olhos, surpreso com a percepção do amigo. Ele estava certo. Apesar do choque, do medo e da raiva, Lucas nunca realmente considerou não seguir com a gravidez. Por mais complicada que fosse a situação, aquele bebê era parte dele. E sim, parte de Miguel também. Vou ter esse filho, confirmou Lucas. Mas preciso de um plano. Não posso simplesmente aparecer na porta da mansão Valente anunciando que estou esperando um herdeiro. Por que não? Perguntou André, levantando uma sobrancelha. Você tem direitos, Lucas. O bebê tem direitos. Um ômega solteiro contra o clã Valente? Não sei se tenho estômago para essa batalha. André estendeu a mão sobre a mesa, segurando a de Lucas firmemente. Você não está sozinho. Estou aqui. E conheço pessoas que podem ajudar, legalmente. Naquele momento, o celular de Lucas vibrou com uma notificação. Era um alerta de notícias. Algo que ele havia configurado, após deixar a mansão Valente. Uma tentativa desesperada de manter alguma conexão, mesmo que distante, com Miguel. O título da matéria fez seu sangue gelar. Miguel Valente anuncia fusão com Indústrias Rocha e possível aliança entre clãs. Aliança entre clãs. No mundo deles, isso frequentemente significava uma coisa: casamento arranjado. Com dedos trêmulos, Lucas abriu a notícia. A foto mostrava Miguel em um terno impecável, sorrindo educadamente ao lado de Henrique Rocha, outro alfa poderoso, conhecido por seu clã conservador e tradicional. O texto confirmava suas suspeitas. Havia rumores de que a fusão empresarial seria solidificada por uma aliança familiar entre Miguel e o filho ômega de Henrique, Eduardo Rocha, descrito como o ômega perfeito, educado nas melhores instituições, fluente em 5 idiomas, envolvido em trabalhos filantrópicos. Lucas sentiu o estômago revirar. Entregou o telefone a André, incapaz de continuar lendo. Isso complica as coisas, disse finalmente seu amigo, após ler a matéria. Complica? Isso muda tudo! Exclamou Lucas, baixando a voz ao perceber olhares curiosos. Como posso aparecer grávido quando ele está prestes a se casar com outro ômega? Um ômega de clã, não um simples empregado doméstico como eu? Lucas, respire fundo, instruiu André. Primeiro, são apenas rumores de casamento. Segundo, mesmo que seja verdade, isso não muda seus direitos ou os do bebê. Você não entende como funciona nesses círculos, André. Eles vão me destruir. Vão dizer que eu planejei tudo, que estou tentando extorquir dinheiro, que seduzi Miguel. E isso é verdade? Interrompeu André. Você planejou isso? Seduziu ele? Claro que não, respondeu Lucas, ofendido. Então lutaremos com a verdade, declarou André. Mas primeiro, precisamos de orientação legal especializada. 3 dias depois, Lucas estava sentado no escritório de Sofia Almeida, uma advogada beta especializada em direito familiar no contexto das dinâmicas alfa-ômega. Sofia era conhecida por defender ômegas em situações vulneráveis contra clãs poderosos, e sua reputação a precedia. Sua situação não é tão incomum quanto você imagina, explicou Sofia durante a consulta, em seu escritório no centro de 2 irmãos. O espaço era acolhedor, mas profissional, com paredes cobertas de certificados e estantes repletas de livros jurídicos. Ômegas que trabalham para alfas de clãs frequentemente se encontram em posições delicadas. Lucas se remexeu desconfortável em sua cadeira. Não foi assim, insistiu.
Não foi uma relação de poder ou coerção. Foi mútuo. Sofia o observou com olhos perspicazes, sem julgamento. Acredito em você, Lucas, mas o sistema raramente é gentil com ômegas em sua posição. Precisamos estar preparados para tudo. Que tipo de tudo? Perguntou Lucas hesitante. Tentativas de desacreditá-lo, ofertas de dinheiro para manter silêncio, contratos de confidencialidade, possivelmente até ameaças veladas à sua reputação, explicou Sofia, direta e sem rodeios. Os clãs protegem seus interesses com unhas e dentes, especialmente se Miguel realmente estiver considerando uma aliança com o clã Rocha. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E quais são minhas chances? Melhores do que você imagina, respondeu Sofia com um pequeno sorriso. As leis de proteção aos ômegas e seus filhos foram significativamente fortalecidas na última década. Além disso, Miguel Valente tem uma imagem pública a manter. Um escândalo de paternidade negada seria desastroso para ele. Sofia continuou, detalhando os primeiros passos. Documentar tudo. Estabelecer uma linha do tempo clara. Reunir provas de seu relacionamento com Miguel. E obter confirmação médica oficial da gravidez. Lucas já havia iniciado esse processo por sugestão de André, recuperando mensagens de texto antigas, fotografias discretas tiradas em eventos do clã, e até mesmo um bilhete escrito à mão que o Alpha lhe dera em seu aniversário. Nas semanas seguintes, Lucas seguiu o conselho de Sofia, enquanto continuava trabalhando como empregado doméstico para 2 famílias menores, guardando cuidadosamente seu segredo. As náuseas matinais haviam começado, tornando seus dias mais difíceis, mas também mais reais, lembretes constantes da vida, que crescia dentro dele. Numa tarde particularmente amena, decidiu caminhar pelo Parque Central para clarear a mente. O lugar era um dos poucos refúgios verdes no centro de 2 Irmãos, com suas árvores centenárias e o lago artificial onde casais passeavam em pequenos barcos. Foi então que o viu. Miguel Valente estava a menos de 50 metros de distância, caminhando pela beira do lago em um terno escuro impecável. Mesmo à distância, sua presença era magnética. A postura ereta, os ombros largos, o andar confiante de alguém que sabia exatamente seu lugar no mundo. Lucas congelou, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse processar. Sentiu-se instantaneamente mais alerta. Seus sentidos aguçados captando o cheiro distante e familiar de Miguel. Uma mistura de sândalo, bergamota e aquele feromônio alfa inconfundível que sempre o fizera sentir-se seguro e, paradoxalmente, em perigo. Deveria aproximar-se? Era o momento perfeito. Um encontro casual, sem a formalidade intimidante da mansão Valente. Mas Lucas não estava preparado. Não tinha ensaiado o que diria. Como reagiria? Enquanto hesitava, percebeu que Miguel não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava um jovem de estatura média, cabelos escuros perfeitamente penteados e porte elegante. Mesmo à distância, Lucas reconheceu Eduardo Rocha das fotos nos jornais. Os 2 conversavam animadamente, com uma familiaridade que fez o estômago de Lucas se contrair. E então, algo inesperado aconteceu. Miguel parou de repente, erguendo a cabeça como se tivesse captado um cheiro no ar. Virou-se lentamente, seus olhos escaneando a área até pousarem exatamente onde Lucas estava. Por um momento eterno, seus olhares se encontraram. Lucas viu a surpresa nos olhos do Alpha, seguida por algo que não conseguiu identificar. Culpa? Remorso? Saudade? Ou apenas desconforto por encontrar um ex-funcionário? Antes que qualquer um pudesse reagir, Lucas deu meia volta e afastou-se rapidamente, o coração batendo tão forte que parecia prestes a romper seu peito. Ouviu seu nome sendo chamado, a voz grave e autoritária de Miguel, ecoando pelo parque. Mas não parou. Não podia enfrentá-lo agora. Não assim. Não na frente de Eduardo Rocha. Quando finalmente chegou em casa, um pequeno apartamento, alugado no bairro Jardim Europa, Lucas estava ofegante e trêmulo. Sentou-se pesadamente no sofá gasto, tentando acalmar sua respiração e o turbilhão de emoções que o assolavam. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido.
Precisamos conversar. Por favor, Miguel. Lucas encarou a tela, incrédulo. Como Miguel havia conseguido seu novo número? E por quê? Depois de semanas de silêncio, ele queria conversar agora? Seria porque o vira no parque e suspeitava de algo? Ou era apenas culpa tardia por como as coisas haviam terminado? Depois de meia hora considerando todas as possibilidades, Lucas finalmente respondeu. O que você quer, Miguel? A resposta veio quase instantaneamente. Te ver. Explicar. Há coisas que você precisa saber. Lucas sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Um pouco tarde para explicações, não acha? Por favor, Lucas, não foi como pareceu. Posso ir até você? Ou podemos nos encontrar em algum lugar neutro? A ideia de Miguel em seu pequeno apartamento era perturbadora demais. Café Serrano, amanhã, 9 da manhã. Respondeu finalmente, escolhendo um local público onde se sentiria mais seguro. A noite passou em um estado de semivigília, com Lucas alternando entre ensaiar mentalmente o que diria a Miguel e tentar não pensar no encontro iminente. Quando o sol finalmente nasceu, ele se sentia exausto, mas estranhamente determinado. Escolheu suas roupas com cuidado, jeans escuros, uma camisa azul clara que sabia que lhe caía bem, e o único par de sapatos de couro que possuía. Simples, mas digno. Chegou ao café 15 minutos antes do combinado e aguardou, tentando controlar o nervosismo crescente. Miguel chegou pontualmente às 9 horas, causando um pequeno burburinho no café com sua presença imponente. Estava vestido de forma mais casual do que Lucas o vira no parque, com calças escuras e uma camisa de botões cinza. Posso me sentar? Perguntou Miguel. Sua voz profunda enviando um arrepio familiar pela espinha de Lucas. Por favor, respondeu Lucas, indicando a cadeira à sua frente. Miguel sentou-se, colocando as mãos sobre a mesa. Você parece bem, disse após um momento de silêncio. Estou sobrevivendo, respondeu Lucas. Você queria conversar. Estou ouvindo. Miguel assentiu, aceitando a abordagem direta. Pediu um café expresso. Então voltou-se para Lucas. Primeiro, preciso me desculpar pela maneira como as coisas terminaram, começou. Você merecia mais do que uma dispensa fria através do departamento pessoal. Sim, eu merecia, concordou Lucas, sem facilitar as coisas. Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto raro de nervosismo. A verdade é que não tive escolha, Lucas. Ou melhor, tive uma escolha impossível. A garçonete trouxe o café de Miguel, criando uma pausa na conversa. Quando ela se afastou, Miguel inclinou-se para a frente, sua voz ainda mais baixa. Na manhã após aquela noite, recebi uma ligação de Henrique Rocha. De alguma forma, ele havia descoberto sobre nós. Lucas sentiu seu sangue gelar. Como assim, descoberto? Ele mencionou especificamente que eu deveria encerrar meu envolvimento com o empregado Ômega. Ou ele reconsideraria nossa parceria de negócios. Uma parceria que representava a sobrevivência financeira de centenas de famílias que dependem do clã Valente. A ameaça dele não era apenas sobre negócios. Ele insinuou que tornaria sua vida impossível, Lucas. Que nenhum clã em 2 irmãos contrataria você. Que sua reputação seria destruída. Então você me afastou para me proteger? Perguntou Lucas, a incredulidade evidente em sua voz. Que nobre da sua parte. Não estou pedindo que veja nobreza nas minhas ações, respondeu Miguel. Apenas que entenda que fiz o que acreditava ser menos prejudicial no momento. Foi covardia? Talvez, mas pensei que você estaria melhor longe desse mundo de intrigas de clãs. Você decidiu o que era melhor para mim sem me consultar, interrompeu Lucas, a raiva finalmente rompendo sua fachada calma. Sem me dar a chance de escolher, de lutar, de estar ao seu lado. Você tem razão, admitiu Miguel, surpreendendo Lucas com sua franqueza. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter explicado. Mas estava assustado, Lucas. Pela primeira vez em anos, estava realmente com medo. Não por mim, mas por você.
E os rumores sobre seu casamento com Eduardo Rocha? Perguntou Lucas. Parte do plano de Henrique. Ele vem pressionando por essa aliança familiar há meses. Eu vinha resistindo, mas após descobrir sobre nós, ele intensificou a campanha. Eduardo está tão infeliz com essa situação quanto eu. Ele tem um beta com quem mantém um relacionamento secreto há anos. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntou Lucas, chegando ao ponto que o intrigava desde a mensagem da noite anterior. Miguel hesitou, seus olhos fixos nos de Lucas com uma intensidade quase dolorosa. Porque, quando te vi no parque ontem, percebi que não posso mais viver assim. Essas semanas sem você foram vazias. Decidi que, independentemente das consequências, preciso ser honesto, comigo mesmo e com você. E o que isso significa exatamente? Significa que estou rompendo publicamente as negociações com o Henrique Rocha, anunciando que não haverá fusão de negócios, nem aliança familiar. Significa que estou disposto a enfrentar as consequências de seguir meu coração, pela primeira vez na minha vida. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um peso que parecia alterar o próprio ar. Lucas queria acreditar, queria se jogar de volta nos braços desse homem que, apesar de tudo, ainda fazia seu coração disparar. Mas havia algo mais agora, algo que mudava completamente a equação. Há algo que você precisa saber, disse Lucas, reunindo toda a sua coragem. Estou grávido, Miguel, de um filho seu. Miguel ficou completamente imóvel, seus olhos se arregalando lentamente. Sua mão, que segurava a xícara de café, tremeu levemente, derramando algumas gotas na mesa. Grávido? Repetiu sua voz rouca. Você tem. Certeza? Lucas assentiu. Completamente. Aproximadamente 10 semanas agora, concebido naquela noite de tempestade. Um filho, murmurou Miguel. Meu filho. Nosso filho. Por que não me contou antes? Perguntou, inclinando-se para a frente. Como poderia? Você me dispensou sem explicação. Não atendeu minhas ligações. Não respondeu minhas mensagens. E então, estava nos jornais, prestes a se casar. Miguel fechou os olhos brevemente, a culpa evidente em sua expressão. Eu mereço isso. Você está certo. Eu? Eu estraguei tudo. Não vim aqui para atribuir culpas, disse Lucas, suavizando seu tom. Vim porque você tem o direito de saber. E porque nosso filho merece conhecer o pai. Nosso filho, repetiu Miguel, um pequeno sorriso começando a formar-se no canto de seus lábios. Isso muda tudo, Lucas. Me dá ainda mais razões para romper completamente com o Henrique. Se você me permitir, quero fazer parte da vida desse bebê. De cada consulta, cada momento. Lucas olhou para a mão estendida de Miguel, sentindo o peso da decisão. E Henrique, ele não vai simplesmente aceitar isso. Que venha, respondeu Miguel, uma determinação feroz em seus olhos. Tenho mais aliados do que ele imagina. E estou disposto a lutar agora. Não apenas pelos negócios do clã, mas pela minha família. Família. A palavra ecoou no coração de Lucas. Era o que ele sempre quisera. Uma família verdadeira, construída em amor e respeito mútuo. Preciso de tempo, Miguel. Você aparece depois de semanas, com explicações e promessas, e eu quero acreditar, mas... Entendo, interrompeu Miguel gentilmente. Você não me deve confiança imediata, mas, se me permitir, quero reconquistá-la. Dia após dia, ação após ação. Lucas assentiu lentamente. Podemos começar devagar. Tenho uma consulta médica na próxima semana. Você gostaria de vir? O rosto de Miguel se iluminou. Eu adoraria. Nada me faria mais feliz. Uma semana depois, ambos estavam no consultório do Dr. Martins para a primeira consulta pré-natal oficial. O médico Ômega ergueu as sobrancelhas ao ver Miguel, mas rapidamente escondeu sua surpresa. Senhor Valente, é um prazer conhecê-lo, cumprimentou estendendo a mão. O prazer é meu, doutor, respondeu Miguel, seu tom respeitoso. Agradeço por cuidar tão bem de Lucas e de nosso filho.
Lucas sentiu um calor no peito ao ouvir Miguel dizer "nosso filho" tão naturalmente. Deitou-se na maca conforme instruído e levantou a camisa, expondo o ventre ainda quase plano. Miguel permaneceu ao seu lado, seus olhos fixos no abdômen de Lucas com fascínio. O Dr. Martins aplicou um gel na pele de Lucas e posicionou o transdutor do aparelho de ultrassom Doppler. Por alguns segundos, houve apenas o som estático, e então, o som dos batimentos cardíacos do bebê preencheu a sala. Tamp, 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 tamp. Lucas sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que ouvia aquele som, a primeira prova audível da vida que crescia dentro dele. Virou o rosto para Miguel e viu que o Alfa estava completamente emocionado, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Esse é o coração do nosso filho, sussurrou Miguel, sua voz embargada. Após o exame, enquanto Lucas limpava o gel, o médico discutiu os próximos passos: vitaminas pré-natais, recomendações sobre dieta e a programação dos próximos exames. Miguel absorvia cada palavra com intensa concentração, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Ao saírem da clínica, ainda envoltos na emoção da consulta, o telefone de Miguel tocou. A chamada durou apenas alguns minutos, mas quando retornou, seu rosto estava tenso. Lucas, precisamos conversar. Aquela foto, de nós saindo do café na semana passada, foi publicada em todos os principais tabloides esta manhã. E Henrique Rocha está furioso. O que isso significa para nós? Preciso fazer um anúncio público. Assumir a frente da narrativa antes que ele cause mais danos, explicou Miguel. Um anúncio sobre nós, sobre o bebê, sobre minha intenção de assumir minhas responsabilidades plenamente. Lucas sentiu o mundo girar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Miguel, eu não sei se estou pronto para isso, para os holofotes, para o escrutínio público. Eu entendo, Lucas, e farei tudo para protegê-lo. Mas, se não agirmos agora, Henrique controlará a narrativa. O que você propõe exatamente? Uma entrevista exclusiva, eu assumindo publicamente meu relacionamento com você e anunciando nossa expectativa de um filho. Lucas pensou nas implicações. E depois? O que acontece depois, Miguel? Depois construímos nossa vida nos nossos termos. Você, eu e nosso filho. A determinação feroz nos olhos do Alfa finalmente derreteu as últimas reservas no coração de Lucas. Estou com você, disse, sua voz firme apesar do medo. Faremos isso juntos. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, e entrelaçou seus dedos gentilmente nos de Lucas. Juntos. Na manhã seguinte, eles concederam uma entrevista ao Valente News, o jornal mais respeitado de dois irmãos. Carolina Mendes, uma beta conhecida por seu jornalismo ético, os recebeu em uma sala elegante, com um pequeno conjunto de câmeras já instalado. Quando as luzes se intensificaram e a entrevista começou, Miguel olhou diretamente para a câmera e anunciou: Hoje estou aqui para compartilhar uma notícia que traz imensa alegria à minha vida. Lucas e eu estamos esperando um filho juntos. Direto e sem rodeios. Lucas sentiu admiração pela coragem de Miguel em simplesmente declarar a verdade, sem elaborações desnecessárias. A entrevista continuou por 20 minutos, com Carolina explorando respeitosamente os aspectos públicos da situação. Miguel falou sobre sua intenção de assumir plenamente suas responsabilidades como pai, e ambos esclareceram que estavam construindo seu relacionamento um dia de cada vez. Quando as câmeras foram desligadas, Lucas sentiu como se tivesse corrido uma maratona. O alívio de ter sobrevivido ao escrutínio público misturava-se à ansiedade sobre as repercussões que viriam. Enquanto deixavam o prédio, flechas de câmeras dispararam. A notícia já havia se espalhado, atraindo paparazzi e repórteres. Ignore-os, murmurou Miguel, mantendo uma mão protetora nas costas de Lucas. O anúncio oficial já foi feito. Não devemos mais nada a ninguém. Dentro do carro, protegidos pelos vidros escurecidos, Lucas finalmente deixou escapar um longo suspiro. Isso foi
intenso. Miguel sorriu, tocando gentilmente o rosto de Lucas. Você foi incrível lá dentro. Tão forte, tão digno. E agora, o que acontece a seguir? Agora, disse Miguel, vamos para casa, minha casa, que eu espero que, um dia, você considere nossa casa. Temos muito a planejar. A mansão Valente era exatamente como Lucas se lembrava. Imponente, elegante e estranhamente acolhedora, apesar de seu tamanho. Os jardins meticulosamente cuidados, o caminho de pedras que levava à entrada principal, a madeira escura e os vitrais coloridos que adornavam a fachada. Mas entrar agora era diferente. Não como empregado, mas como convidado, como o homem que carregava o herdeiro valente. Bem-vindo, disse Miguel suavemente, guiando-o pelo hall de entrada. Lucas observou o espaço familiar com novos olhos. Havia detalhes que nunca havia realmente apreciado antes. A forma como a luz atravessava os vitrais, criando padrões coloridos no chão de mármore, o aroma sutil de lavanda e cedro que permeava o ar. Nada mudou. Comentou mais para si mesmo do que para Miguel. Pelo contrário, respondeu Miguel, seus olhos fixos em Lucas. Tudo mudou. 3 meses se passaram desde a entrevista bombástica, e a vida de Lucas havia se transformado completamente. Gradualmente, ele havia se mudado para a mansão Valente, inicialmente mantendo seu pequeno apartamento como refúgio, mas eventualmente percebendo que a mansão havia realmente se tornado seu lar. Sua barriga agora era proeminente, anunciando ao mundo seus 5 meses de gravidez. O bebê, que haviam descoberto ser um menino, era ativo e saudável, seu desenvolvimento monitorado de perto por uma equipe médica de elite. Contra todas as expectativas, Henrique Rocha havia recuado após algumas semanas de ameaças veladas. A razão tornara-se clara quando vários outros líderes de clãs importantes publicamente apoiaram Miguel e Lucas, alguns até compartilhando suas próprias histórias de relacionamentos que desafiavam as tradições. O mais surpreendente havia sido o próprio Eduardo Rocha, que anunciara seu relacionamento com Jonas Meirelles, um beta-bibliotecário. Um relacionamento que seu pai o havia forçado a esconder por anos. O escândalo resultante efetivamente desviou a atenção de Lucas e Miguel, dando-lhes espaço para construir sua vida juntos. Lucas encontrou seu próprio papel na mansão e no clã, recusando-se a ser apenas o ômega de Miguel, ou o pai do herdeiro valente. Com o incentivo de Miguel, ele retomara seus estudos interrompidos em administração, com planos de eventualmente se envolver nos projetos sociais do conglomerado Valente. Naquela manhã específica, Lucas acordou com o sol filtrando-se através das cortinas do quarto, que agora compartilhava com Miguel. O Alfa já estava de pé, preparando-se para o trabalho, mas nunca saindo antes de Lucas acordar. Bom dia, disse Miguel, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Como vocês dois estão hoje? Lucas sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Seu filho decidiu que 3 da manhã era a hora perfeita para uma sessão de ginástica. Miguel riu, colocando sua própria mão ao lado da de Lucas, esperando pacientemente até sentir um pequeno movimento. Ele vai ser um lutador, este nosso filho! Como você, comentou Lucas, observando o rosto de Miguel suavizar-se com amor paternal. E determinado como você, acrescentou Miguel. Miguel atendeu uma ligação, sua expressão mudando para a máscara profissional. Sim, estarei lá em 1 hora. Desligando, ele voltou sua atenção para Lucas. Tenho uma reunião importante esta manhã. Voltarei para o almoço, se puder esperar por mim. Claro, respondeu Lucas. Tenho aula online até meio-dia, de qualquer forma. Miguel assentiu. Tenho algo importante para discutir com você depois. Ao meio-dia, Miguel retornou, parecendo estranhamente nervoso. Uma expressão incomum para o normalmente confiante Alfa. Após o almoço, ele pigarreou e endireitou os ombros. Lucas, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Começou, sua voz firme apesar do evidente nervosismo. Ver você carregar nosso filho, construir esta vida juntos, redescobrir quem posso ser
quando finalmente sigo meu coração. Miguel levantou-se e, para a surpresa de Lucas, ajoelhou-se ao seu lado. Lucas Silva, disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você me daria a honra de se casar comigo? De formar oficialmente uma família comigo e com nosso filho? Lucas encarou o anel na caixa. Uma banda de platina simples, mas elegante, com uma única pedra azul que lembrava a cor dos seus olhos. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Miguel, eu? Não precisa responder agora, interrompeu Miguel gentilmente. Sei que ainda temos muito a construir, mas quero que saiba que, para mim, você não é uma obrigação devido ao bebê. Você é a escolha do meu coração. Lucas estendeu a mão, tocando o rosto de Miguel. Sim, disse simplesmente. Sim, eu me casarei com você. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi radiante. Ele colocou o anel no dedo de Lucas, levantou-se e puxou-o para um abraço cuidadoso. Eu te amo, sussurrou Miguel. Deveria ter dito isso há muito tempo, mas estava com medo. Não estou mais. Eu te amo, Lucas Silva, e amarei você e nosso filho pelo resto da minha vida. Eu também te amo, respondeu Lucas, as palavras fluindo naturalmente, como se sempre tivessem estado lá, apenas esperando o momento certo. Naquele momento, como se reconhecesse a importância da ocasião, o bebê deu um chute forte, fazendo ambos rirem através das lágrimas. Acho que ele aprova, comentou Lucas, guiando a mão de Miguel para sentir os movimentos. Claro que sim, respondeu Miguel, seus olhos brilhantes de felicidade. Ele é tão inteligente quanto os pais. Enquanto permaneciam abraçados na varanda ensolarada, o futuro se estendia diante deles. Não perfeito, não sem desafios, mas deles. Um futuro construído em amor, respeito e a coragem de seguir seus corações, mesmo quando o mundo dizia que não deveriam. E para Lucas, que uma vez se sentira tão sozinho ao descobrir sua gravidez, isso era mais do que suficiente. Era tudo.